temos o prazer de receber o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Senhor Paulo, seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios no Jornal Abre Aspas. Bom dia a todos aí do estúdio, aos ouvintes e espectadores, né? A gente está se acostumando com esses novos formatos, né? É um prazer estar aqui nesse novo formato, nesse novo estúdio. Parabéns a todos aí pelo programa e pela audiência que tem conquistado. E é sempre bom aqui a gente poder usar esses espaços de comunicação com a população para esclarecer, enfim, colocar em dia aí as nossas pautas. Não tem dúvida. E eu vou pegar aqui, senhor Paulo, uma carona com o tempo aí, que o tempo quente. Inclusive, nós recebemos aqui do internauta Gilmar Vasconcelos, que quer saber quando os ônibus de São José irão ter ar-condicionado, ainda mais com as passagens tão caras. Na verdade, isso é um início de processo da construção de um novo sistema de transporte público, né? A gente já está trabalhando nesse conceito, a gente já assumiu a secretaria sabendo dessa grande missão que a gente tem, talvez na área de mobilidade, tenho certeza que é o maior desafio é licitar um novo sistema de transporte público, e a gente começou agora, oficialmente, com uma ajuda externa, a desenvolver esses trabalhos de preparação para o novo edital, que vão contemplar coisas de dia a dia, que são anseios da população, como um ar-condicionado, um Wi-Fi nos ônibus, aquelas tomadinhas USB que as pessoas pedem tanto, desde isso até grandes mudanças conceituais, como integração com o transporte rápido de massa, enfim, a construção de um novo sistema, conceitualmente falando, inovador. Então, esse é o grande desafio. Falando em prazo, né, a gente tem os contratos de concessão atuais se encerrando em 2020 e 2021, então nessa transição aí, 2021, certeza todos os ônibus estarem aí, né? 2020 a gente ainda está avaliando como é que isso vai ser nessa fase de transição. Agora, nessa questão do internauta, está embutido a questão da passagem, né? Como é que está a questão da passagem? Quer dizer, o aumento foi bloqueado e depois voltaram atrás, depois bloquearam de novo. Qual é a situação hoje do problema da tarifa? A situação está judicializada. Tem duas frentes de judicialização tratando disso, né? Uma é proposta pela Defensoria Pública por conta de uma participação popular na questão do reajuste tarifário, e a outra é proposta pela CONUT, que é a Confederação Nacional dos Usuários de Transporte, com relação à diferenciação dos valores de tarifa. Então, são as duas questões que estão judicializadas. O aumento era para ter entrado em vigor no último dia 28, e aí foi suspenso pela Justiça. E o interessante nessa questão toda é que nenhuma das ações contesta o valor, né, ou o cálculo, ou, enfim, as questões relacionadas ao reajuste em si. O que a Defensoria ataca é com relação à participação popular. E aí isso está definido na legislação, que a gente precisa participar na sociedade desse processo, né, de acompanhamento do sistema de transporte público. E aí tem duas visões que estão sendo debatidas nessa questão da participação popular. Uma visão é que a população ela tem que opinar com relação ao valor da tarifa. E é isso que a gente não concorda, né? A gente acha que não é cabível uma situação dessa, porque ninguém é a favor de um aumento de tarifa, né? Nem a gente, que é gestor público, gosta de ficar aumentando o valor da passagem de ônibus. O que acontece é que a gente tem um contrato a ser cumprido, a gente tem uma regra que é estabelecida para poder fazer esse reajuste, e esses contratos de concessão, quando eles não são cumpridos, geram direito de indenização por parte das empresas. Lembrando que lá em 2007, quando a gente licitou o sistema de transporte público, foi estabelecida uma regra contratual. As empresas que prestam os serviços, são 3, elas têm direitos e deveres, né, relacionados ao contrato. E um dos direitos é a Prefeitura proporcionar essa revisão anual da tarifa. Então, com relação à participação popular, a gente tem isso muito claro. A gente entende que deve ampliar essa participação popular. Então, mas qual é a voz da sociedade em relação a esse problema? O que a sociedade tem voz? Se não tem na tarifa, ela tem no quê? Acompanhar, a questão tarifária especificamente, acompanhar e fiscalizar se o reajuste está dentro dos parâmetros estabelecidos e está sendo feito com informações transparentes. Esse é o objetivo principal. E o Conselho de Mobilidade, ele tem
a função de monitorar as políticas públicas do plano municipal de mobilidade. Então, o Conselho tem, na parte de melhoria do sistema de transporte público, a participação popular vem nesse sentido, de apontar melhorias, de apontar problemas que estão acontecendo no transporte público, mas não de definir a tarifa que deve ser praticada. Então, essa é a diferença básica. E a outra ação que tá em curso é com relação à diferenciação tarifária. A gente adotou, desde o ano passado, um conceito chamado modicidade tarifária, que é você usar ferramentas para proporcionar um acesso mais fácil da população, principalmente de baixa renda, aos serviços públicos. A gente adotou isso ano passado, diferenciando o valor da tarifa, e a ação da Confederação é contra isso. Então, se ela prosperar, por exemplo, qual é o prejuízo para as pessoas? Hoje a gente tem uma proposta de reajuste de R$ 4,10 para R$ 4,30 para o passe comum e de R$ 4,70 para R$ 4,90 para o Vale Transporte. A ação da CONUT visa derrubar isso. Então, se a Justiça entender que a CONUT está correta, o preço da passagem para o usuário comum, que é aquele que está procurando emprego, o trabalhador autônomo, aquele que tem um microempreendedor individual, vai de R$ 4,10 para R$ 4,70. Então, na verdade, o prejuízo para a população vai ser enorme se essa ação da CONUT prosperar. Então, são as duas questões que estão judicializadas e a gente está adotando todas as providências aí para resolver isso o mais rápido possível. Não, uma outra questão bastante em pauta é o Arco da Inovação, né? As obras estão em pleno vapor, né? E a gente sabe que tem gente a favor e gente contra, e a prefeitura até recentemente fez uma cartilha, né, para tentar colocar seus pontos de vista, né? Como é que foi a distribuição dessa cartilha e se ela já teve algum efeito em relação a essa ideia do Arco da Inovação? A questão da informação, existem dois momentos com relação a isso que se discute, né? O momento anterior, a decisão de se fazer a obra, é uma coisa que está sendo discutida, e depois a prestação de contas com relação ao andamento da obra e o que está acontecendo. A distribuição da cartilha, como várias outras ações de comunicação que a gente adotou, fazem parte de um plano de comunicação que foi requisito, inclusive, para o licenciamento ambiental na CETESB. Então, a gente está, na verdade, a distribuição da cartilha, ela cumpre com um dos itens que estão previstos lá no nosso plano de comunicação. E a discussão anterior com a sociedade, com relação à obra, existem momentos em que a gente vai trabalhando o crescimento da cidade. Então, lá atrás a gente falou de plano diretor, depois, mais evidentemente, na construção do plano de mobilidade da cidade, onde a gente começou a discutir quais são os principais pontos a serem resolvidos de problemas que a gente tem da mobilidade da cidade. Então, foram dois momentos bem distintos que a gente trabalhou, e essa cartilha agora vem para poder cumprir essa etapa de prestação de contas e dar transparência. A gente ontem inaugurou mais uma área no nosso hot site. A gente tem um hot site exclusivo para a Ponte Estaiada, para o Arco da Inovação, lá no site da Prefeitura, onde a gente está atualizando o andamento da obra, fotos da obra, enfim, toda a informação relativa a essa obra está disponível lá. Os projetos, os licenciamentos, a documentação referente à obra, está tudo lá no site da Prefeitura. É que a gente tem visto aí internautas se manifestando em relação a que a Prefeitura só tomou iniciativa de fazer uma reunião após o início das obras, né? Tem alguma incoerência aí? Como é que você explica isso? Tem. Na verdade, quando a gente decidiu lançar a licitação dessa obra, a gente fez um evento ali no estacionamento do Shopping Colinas. Foi amplamente divulgado. A gente montou um stand com uma maquete, disponibilizou toda a equipe técnica para esclarecer dúvidas da população. Teve uma adesão razoável, né? Foi num dia de semana, na parte da manhã. Então, na verdade, a gente tem cumprido etapas, né? Agora, a questão da última reunião que teve na semana passada foi uma exigência do BID, era a exigência final, que era uma reunião pública para esclarecimento da população com relação a pontos de dúvida, e que cumpria, na verdade, um requisito que era o requisito final do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está financiando essa obra. Então, na verdade, a gente tem um roteiro de atividades relacionadas a essa obra que tem sido cumprido. Então, não é por conta de uma eventual polêmica que essa reunião foi chamada, foi para cumprir um requisito que estava estabelecido já no projeto do banco. Muito bem. Agora vamos falar de umas coisas que estão dando certo sem muita polêmica, que é
E depois nós temos mais uma participação de mais um Você internauta aqui. Quer fazer? Mas eu já deixo com o senhor para quando for. O Douglas Leite comentou aqui, BRT ou VLT? Não vai sair? Vai sair. Na verdade, a gente abandonou agora a sigla, né? A gente não está olhando mais para BRT, nem para VLT, nem para VLP, ou seja lá qual a sigla que vai surgir. A gente está trabalhando agora num projeto de transporte rápido de massa. O BRT, que estava sendo trabalhado aqui na cidade, qual que é o histórico disso? Foi feito um projeto em 2007, 2008, iniciaram os estudos até com uma contratação do ITA, para a gente iniciar o transporte rápido de massa, estudar o transporte rápido de massa na cidade. Isso veio evoluindo e migrava para um VLT, né, com o primeiro eixo sendo aqui na Avenida Andrômeda, né, ligando o Jardim Satélite ao Campos Alemães. Foi o primeiro projeto funcional que a gente teve de um transporte rápido de massa. Foi proposto ainda em 2012, dentro do PAC Mobilidade, né, o prefeito Eduardo Cury, que estava na gestão naquela época, propôs esse projeto de financiamento. Isso não saiu em 2012, veio sair em 2013. Em 2013 foi aprovado o financiamento e aí a administração passada optou por transformar o projeto de VLT em projeto de BRT. E aí isso foi aprovado no Ministério da Cidade e começaram os trabalhos. Isso não se efetivou, né? Tentaram fazer algumas licitações, mega licitações de 800 milhões de reais, que é uma coisa que é meio descabida para um porte de São José. E quando a gente assumiu em 2017, a gente estava em meio de uma paralisação do Tribunal de Contas, dos processos licitatórios, uma denúncia grave de fraude na contratação de projetos. A gente tem aí, foram mais de 20 milhões gastos em projetos totalmente inócuos e deficiências muito grandes do ponto de vista conceitual. A impressão que a gente ficou, e a gente perdeu todo o histórico dessa tratativa da gestão passada, porque todas as pessoas que trabalharam, que foram poucas nesse projeto, foram comissionadas que a gente não encontra mais. E a gente perdeu o histórico, não tem histórico documentado dessas fases. E aí o que a gente percebeu? A impressão que a gente ficou é que era muito mais obras viárias tentando, as pessoas tentando planejando obras viárias e tentando enfiar um sistema de transporte dentro da obra viária, do que ao contrário, você fazer o desenho do sistema de transporte e depois trabalhar com infraestrutura, com obra, para poder fazer essas, enfim, de forma mais coerente. O que a gente está optando por fazer? A gente está avaliando a possibilidade de cancelamento desse contrato, né? Estamos estudando os impactos de cancelar esse contrato e fazer a evolução do transporte do município por etapas. A gente não quer transformar a cidade inteira num grande canteiro de obras. A gente vai fazendo por etapas mais prioritárias, onde a gente tem mais problema hoje de transporte público na região leste, principalmente a Avenida JK e Pedro Frigi, que é onde a operação do transporte público está prejudicada pela fluidez da via. Então, a ideia é a gente, em paralelo, trabalhar com as prioridades do transporte coletivo e fazer esse estudo maior, esse estudo um pouco mais amplo do transporte rápido de massa. Então, respondendo para ele, vai ter sim, a gente está caminhando para isso, mas não necessariamente uma sigla específica. Perfeito, perfeito. Eu estava falando que o projeto das bikes, né, e dos patinetes, que deram um colorido a mais aí para a cidade, mas a gente tem alguma informação que está havendo problema de roubo e depredação? É isso mesmo? É isso mesmo. Isso acontece, já era previsto, na verdade, com base em operações de outros municípios, né? São Paulo, que acho que é a pioneira nesse tipo de operação, com um sistema que a gente chama dockless, que é aquele que não depende de estação. E o que a gente optou no passado? A gente vem já há bastante tempo, já desde 2010, a gente olha para as bicicletas compartilhadas quando elas começaram a surgir no Brasil. O sistema anterior era aquele... o sistema mais referencial, vamos dizer assim, é o chamado Velib, que é o lá de Paris, que começou com a questão das estações. A gente veio tratando essa evolução e aí, agora no começo de 2017, a gente retomou esses estudos. A ideia principal era fazer um processo de licitação, algo do tipo, mas a gente não conseguia chegar num acordo com relação à oferta e demanda, esse equilíbrio, e também a gente ficava muito limitado a um processo licitatório, é o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com a questão dos ônibus. A gente está amarrado num contrato de concessão. E aí, qual foi a opção que a gente adotou? Fazer por credenciamento. Estabelecemos as regras básicas e aí abrimos a possibilidade das empresas de virem para São José explorar o serviço. Isso está sendo feito, é um sucesso.
A gente tem realmente uma parte aí de vandalismo e roubo, que é muito pequeno comparado com outras operações, São Paulo, por exemplo, mas isso acaba fazendo parte. Eu acho que a gente tem isso, por exemplo, com os próprios públicos, né? E o conceito de São José é quebrou, conserta, né? Roubou, coloca outro no lugar, porque a gente acredita também que projetos como esse vão trabalhando a evolução da cultura de cidadania das pessoas. Ou seja, você cuidar daquilo que é público, porque com a consciência de que vai ter um próximo usando na sequência. Quando vocês anunciaram o patinete, tinha como previsão o início da operação no CTA. Isso não aconteceu ainda, é verdade? Não, na verdade está tendo a operação tanto aqui na região do Aquários quanto no CTA. No CTA, acho que, se não me engano, estão com 15 patinetes lá dentro. Mas o patinete é diferente do que aconteceu com a bicicleta. Não sei se por uma questão de valor, a gente está tentando entender isso agora nesse primeiro mês de operação, mas ele não caiu na graça da população como a bicicleta caiu. Talvez a questão do preço seja uma barreira aí de entrada para a gente poder disseminar isso. Mas está tendo a operação, sim. Agora, o patinete é uma coisa nova, bem nova, que está acontecendo no Brasil inteiro, mas a bicicleta acho que já caiu nas graças. Aí, é campeã de audiência ainda. É campeã de audiência. É campeã. Liberto, como que você vê essa coisa desses novos modais aí que envolvem diretamente a população, até a energia da população? Acho que é a cara de São José, né? Uma medida inovadora, até em relação ao Velib é bem inovador, né? Porque você tem aí uma autonomia da própria população. Já dei os parabéns em várias oportunidades, mas com certeza tanto o prefeito Felício como o Paulo aqui tem se esforçado bastante para criar esse modal, que é um modal que dá liberdade para as pessoas poderem complementar as suas últimas milhas, os seus deslocamentos mais curtos, tal. Eu, por exemplo, em casa, minhas crianças são usuárias da Yellow, vão para a escola. Vão para a escola e, às vezes, não dá tempo de pegar, eles vão lá, pegam a bicicleta, vão para casa e tal. Não tem aquela preocupação da segurança de roubar a bicicleta, se roubar não é dele. Tem, enfim, uma série de coisas ali que realmente melhora. Agora, com certeza, na hora que isso se expandir, né, para outras regiões da cidade, nós vamos ter um impacto social, inclusive, muito mais eficaz do que até agora. Até agora virou um pouco lazer, um pouco curiosidade, né? Aproveitando esse gancho, né, eu queria saber como que está a questão, os planos para as novas ciclovias, né? Já que tem a bicicleta, precisa ter a ciclovia, né? Qual é o próximo passo da prefeitura em relação às vias, né, para a bicicleta? A gente está com 2 licitações importantes em andamento. Tinham 3, na verdade, uma acabou dando em Próspera, a gente vai ter que reabrir. Então, qual que deu em Próspera? A ciclovia da Avenida Olívio Gomes, que vai fazer a conexão da Avenida Princesa Isabel com a região central. Essa acabou não dando certo, a gente vai ter que reabrir. A licitação que está em andamento agora, no meu ponto de vista, é a mais importante para o sistema cicloviário, que é a ciclovia do Vidoca, que vai ligar ali a região do Termas do Vale até a Dutra. Então, a gente vai ter ali a gente já tem, vindo do Telespac, pela Via Norte, todo um sistema cicloviário ali que se conecta no banhado. A gente tem um banhado, o Jardim Esplanada, aquela região ali, já tem todo o sistema cicloviário que chega até na região do Termas do Vale. Eu tenho todo o fundo do Urbanova vindo também por sistema cicloviário e, do outro lado, desde o Jardim Limoeiro pela Via Oeste, tudo chegando ali na região do Termas do Vale. Então, essa ciclovia do Vidoca vai pegar todas essas ciclovias e vai conectar com a Avenida Andrômeda, por aquela passarela em frente ao Vale Sul. Conectando com a Avenida Andrômeda, você vai conseguir ir até o Campo dos Alemães, atravessar para a região do Colonial ali e voltar pela Estrada Velha até próximo à Dutra novamente. Então, a gente vai ter uma integração regional por meio do sistema cicloviário. Essa é uma grande que a gente está fazendo, e agora, até o final desse mês, comecinho do mês que vem, a gente solta uma outra licitação, que é a ciclovia do CTA Astronautas. Então, a gente já tem um trecho que foi executado pelo próprio DCTA ali na Avenida Nelson Dávila, que chega na Marginal da Dutra. Ali a gente tem um trecho que é muito utilizado por ciclistas e que é um trecho bem perigoso. Então, a gente vem pela Marginal da Dutra, né, por aquele gramado até na Avenida dos Astronautas, e aí na Avenida dos Astronautas a gente vai até a Embraer, também com ciclovia. Então, são os grandes projetos de sistema cicloviário. Fora a Via Cambuí, que está em construção, são quase 9 quilômetros de ciclovias que também estão sendo executadas lá. A Via Jaguari, que vai ter mais uns 3 quilômetros de ciclovia, conectando a Via Norte até a
a J. Macedo, aquela fábrica. Então, tem bastante coisa acontecendo. A gente está finalizando agora, finalizando o contrato, deve começar agora no próximo dia 5 de março, uma empresa contratada para sinalização horizontal. A gente vai ter 4 frentes de trabalho, 3 para bairros e uma específica para ciclovias e ciclofaixa. Então, a gente está dando essa impulsionada. Essas novas ciclovias são encapsuladas ou tem ciclofaixa também? Tem os dois modelos. Os dois modelos. Essa do Vidoca totalmente segregada, né? É ciclovia. A Olívio Gomes, parte ciclovia, parte ciclofaixa. Via Cambuí totalmente segregada, via Jaguari totalmente segregada. Porque é importante essa questão da segurança, né? Perfeito. Tem um internauta aqui. Tem 2 participações já, eu agradeço a sua participação, essa é a nossa função, estamos ao vivo. Continuando com Douglas Leite, mas eu peço para a Aline esperar só um pouquinho, porque eu vou pegar o gancho de que já existe o assunto em pauta aqui. Tá? O Douglas Leite pergunta: uma ciclovia em frente ao novo hospital municipal ligando o Parque Velho à Zona Oeste, estamos precisando? Ciclovia Parque Velho à Zona Oeste? A Zona Oeste. Será que é o hospital regional? Pode ser, o hospital regional. Parque né? Industrial antigo ali. Qualquer coisa, entre em contato de novo conosco, Douglas. Ficou aqui. Mas... ali a gente tem um plano, na verdade, na Rua Goiânia, que é aquela em frente ao hospital regional, ela tem um canteiro bem largo, que foi construído ali uma pista de caminhada. Então a gente tem um plano de transformar, porque ali a gente tem a Estrada Velha, que passa por todo esse complexo que eu citei agora há pouco. A gente tem a Rua Goiânia, que tem um canteiro bem largo, e ali a gente pretende fazer uma conexão dali com a Rua Santarém, que é aquela rua que passa em frente à Fundaz, e aí da Rua Santarém volta para o Parque Industrial, ou tem uma, que a gente chama de pinguelinha, né? Tem uma ponte que atravessa o Córrego do Senhorinha, que dá na passarela do Carrefour. Então essas conexões vão ser feitas por ali. Perfeito. Então, só aqui para a Aline, eu não esqueci de você, não. A pergunta da Aline Cristina, abre aspas, os alunos de faculdades tiveram os cartões de estudantes bloqueados apenas para o horário da aula. Porém, vários estudantes precisam ficar estudando na faculdade ou não conseguem voltar a tempo antes do cartão ser bloqueado. Quando esse problema vai ser resolvido? E por que eles foram bloqueados, visto que temos direito a essa meia entrada? Na verdade, isso aconteceu mesmo, já foi resolvido, isso durou poucos dias até a gente identificar o problema. O que aconteceu, para as pessoas entenderem? A gente tem um sistema de bilhetagem eletrônica que tem passado por evoluções, né, por melhorias ao longo do tempo, principalmente para coibir fraude. A gente tem várias fraudes que acontecem no sistema de transporte público e essas fraudes geram impacto, inclusive, no aumento de tarifa. Né? Então, a gente está, à medida que a gente vai melhorando a nossa gestão, a gente vai adotando critérios para coibir a fraude. E aí foi feita uma atualização. A gente fez uma atualização no feriado do dia 15 de novembro, tanto que ficou suspenso por 2 dias a comercialização de Vale Transporte, que qual foi a implementação que foi feita em novembro? O reconhecimento facial para todos os usuários que passam pelo transporte público. Então, até então, a gente fazia o reconhecimento facial só das gratuidades e dos estudantes. Agora a gente passou a fazer de todo mundo que passa pela catraca o registro fotográfico para a gente poder fazer as validações, enfim, é um sistema relacionado à segurança e correção de fraude. E aí, no final do ano, a gente fez mais uma atualização do sistema, que era permitir que o sistema fizesse esses bloqueios para uso, apesar da pessoa estar utilizando o seu próprio passe escolar, o uso inadequado em desacordo com a legislação. O que a legislação fala? Que o passe escolar é um direito do estudante, né, pagar meia passagem para ir ao seu deslocamento de estudo. Então, se ele faz, por exemplo, um estágio de manhã e estuda à noite, o estágio ele precisa usar ou passe comum ou vale transporte. O passe escolar não cobre atividades de trabalho ou atividade de lazer. Ele cobre única e exclusivamente atividade escolar. Só que a gente não aplica essa regra aqui em São José. O passe escolar hoje é liberado para os alunos serem utilizados. Quando a gente implantou a possibilidade de fazer esses ajustes, né, e aí a gente não vai disparar nada sem fazer a devida comunicação para as pessoas, isso entrou no sistema, entrou na atualização do sistema de forma automática. Perfeito. Então, as pessoas que tiveram a recarga ou o novo passe escolar naquele comecinho de janeiro, acabaram sendo impactadas com isso, mas já está resolvido, o assunto já está encerrado. Talvez no próximo ano a gente comece a adotar outras tratativas em relação a isso, mas sempre com muita transparência e comunicação. Secretário, a gente está chegando ao fim, mas eu queria perguntar ao senhor qual é o plano que a gente não discutiu aqui e que o senhor gostaria de mencionar em termos de mobilidade
urbana que está acontecendo, que a gente não discutiu aqui até agora? Acho que a gente falou dos principais desafios, né? E agora a gente tem uma meta interessante agora na área de educação para o trânsito, né? A gente tem agora para os próximos 2 anos a grande missão, né? A gente tem uma missão e a gente se colocou nessa missão de transformar a cidade e agir tanto na parte de engenharia, melhorando as nossas faixas de pedestre, quanto na parte de fiscalização, ampliando a nossa fiscalização, mas também na parte de educação, ampliando a conscientização das pessoas. A gente quer que São José seja reconhecida, pelo menos aqui na região, né, e na verdade isso depois se expande para o estado de São Paulo e no Brasil, como sendo a cidade que respeita a faixa de pedestre. Então, a gente está iniciando agora, no mês de março, estamos preparando todo o material de divulgação para iniciar com grande força nessa campanha, que eu acho que vai ser a principal agora para os 2 próximos anos. Embutido com isso, a gente tem os outros assuntos que são correlatos, a própria bicicleta faz parte desse rol de ações, mas a campanha do pedestre é uma que a gente vai chegar com muita força agora a partir de março, e a gente conta muito com a participação dos meios de comunicação para poder difundir essa questão do respeito à faixa de pedestre e principalmente com a população. A gente sempre que fala de política pública, a gente tem uma parcela importante do poder público, que é tratar e gerir essas políticas públicas, mas também da iniciativa privada, dando apoio para essas políticas públicas e principalmente da sociedade civil, né? A população, de uma forma geral, tem que fazer parte desse processo e tem que nos ajudar a fazer essa mudança cultural. Não dá para a gente, enquanto poder público, ficar desafiando a população e a população reagindo contra. A gente tem que andar junto com a sociedade. Lembrei de uma coisa também que eu vi essa semana, foi a questão dos radares, né? Os radares móveis, que a prefeitura tem uma política de sinalizar onde esses radares são colocados, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, na verdade, é uma prática já antiga que a gente tem na cidade. A gente tem os equipamentos que são fixos, né? Lembrando que nesse novo contrato, o que foi contratado é o sistema de monitoramento veicular eletrônico, não somente de fiscalização, porque o grande benefício desse todo esse sistema, a gente criou uma grande cerca eletrônica na cidade que tem contribuído muito para as questões relacionadas à segurança pública, né? Então, a gente consegue fazer todo o rastreamento dos veículos, a gente tem todos os veículos que passam por todos os equipamentos são fotografados, independente se ele está cometendo infração ou não. Então, como é que funciona esse sistema? Você passa por um equipamento eletrônico, ele fotografa o seu veículo. Aí ele faz uma verificação. Esse veículo está cometendo uma infração de trânsito? Sim. Ele registra uma foto em alta qualidade, isso vai para o processamento de multa. Ele está cometendo uma infração de trânsito? Não. Essa foto é guardada numa qualidade menor, vai para o banco de dados de segurança. Então, esse é o sistema que está operando na cidade. A gente conseguiu excelentes resultados na redução de furto e roubo de veículos na cidade, de um ano para o outro. E os radares móveis compõem esse sistema, assim como o veículo guardião, que é aquele que faz a fiscalização e monitoramento dos veículos que estão estacionados. E aí, nos radares móveis, a gente tem 2 operando em São José, a gente divulga semanalmente a escala onde esses equipamentos vão estar operando. Então, isso compõe, a gente tem os equipamentos fixos localizados nos principais pontos e os equipamentos móveis, que são os estáticos, é o nome técnico, que rodam a cidade aí, atendendo essas demandas mais sazonais. Isso fica no site da Prefeitura? Isso está no site da Prefeitura. Toda a localização de todos os equipamentos estão disponíveis lá no site da Prefeitura. A gente não tem a menor intenção de esconder essa informação. Quanto mais transparência se dê para esse tipo de situação, é melhor. Por quê? Porque o radar ele tem uma função muito mais de inibir do que arrecadar. Então, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas não cometam a infração. Por isso é que a gente divulga, por isso que a gente tem toda essa transparência. Não tem dúvida, e parabéns pela campanha que vem aí em março. Eu acho que é o exercício pleno da cidadania. Tem que se compor para poder se evoluir. E vamos conversar aqui sobre essa campanha. Vamos e muito. Vamos conversar e apoiar. Sem dúvida, é uma participação importante que a gente tem dos meios de comunicação e agradeço aí o espaço, aí, a possibilidade de divulgar e esclarecer as dúvidas da população com relação à mobilidade, porque é um espaço importante, a gente fica muito satisfeito de estar aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos, o espaço está sempre aberto. Tivemos o prazer de receber o senhor Paulo Guimarães, secretário da Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Eu agradeço também a participação dos nossos internautas.